Ainda usando a roupa que eu havia comprado para o casamento dela, fiquei na minha cozinha. A cena está em minha mente 1000 vezes. Quando ela me notou, ela se virava e sorria. Como eu colocaria o colar em volta do pescoço dela e nós choraríamos juntos. Tomando a mão dela, eu cantava: "Você sempre será meu bebê." No entanto, ela me instruiu a não vir, então nada disso ocorreu. Seu tom era direto e gelado. "Seria melhor se você não viesse, mãe." Apenas essas palavras, sem elaboração ou explicação. Estava muito quieto na casa naquela manhã, o tipo de silêncio que faz seus ouvidos anel. Mesmo sabendo que a cerimônia já havia começado, não pude deixar de olhar para o relógio. Eu tinha embrulhado um presente que nunca entregaria e fiz um pote de café que não conseguia saborear. Como uma segunda pele, o silêncio desceu. Eu não chorei imediatamente. Com uma mão segurando a borda da mesa como se ela servisse como âncora, eu apenas sentei na cadeira da cozinha. Talvez ela ligasse, eu me convenci. Talvez algo tivesse dado errado. Talvez isso não estivesse realmente ocorrendo. No entanto, foi. E o silêncio continuou a ficar mais alto. Quase não atendi a porta quando ela foi batida na manhã seguinte. Embora o pano parecia pertencer a outra pessoa, eu ainda estava usando a mesma roupa. Antecipando uma entrega ou um vizinho, abri cuidadosamente. No entanto, lá estava ele, o novo marido da minha filha, Caleb, ainda usando seu traje de casamento com os botões de colarinho desabo e a gravata desapareceu. Ele disse: "Podemos conversar?" Sem dizer olá, e ele parecia cansado e desorientado. "Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de gostar, compartilhar e assinar." O amor existia antes de tudo isso, antes da mágoa, antes da quietude, antes do casamento que aconteceu sem mim. Amor verdadeiro e inquestionável. O tipo que você acredita que nunca será perdido, pois está arraigado em seus ossos. Minha vida com Ariel era assim. Após 5 anos de problemas de infertilidade e 14 horas de trabalho, ela nasceu em meio a uma tempestade. Ela era minha única criança. Seus dedinhos cercavam os meus como se estivessem esperando por mim quando eu a segurei pela primeira vez. Fomos dois contra o mundo a partir desse ponto. Eu a trouxe sozinha. Antes que ela pudesse dizer uma única palavra, seu pai partiu. Eu nunca disse nada negativo sobre ele. Eu queria que ela pensasse que a devoção e o carinho eram reais. Na maior parte de sua juventude, trabalhei 2 empregos para nos apoiar, tutoria à noite e ensinando a segunda série durante o dia. Eu estava presente para todos os projetos da Feira de Ciências, concerto de piano e bolo de aniversário formado como uma princesa ou castelo de desenhos animados. Ela nunca percebeu isso, mesmo em tempos de necessidade financeira. Eu assegurei que o mundo dela fosse seguro e gentil. Nós estávamos perto. O tipo de fechamento onde tínhamos rituais de sexta-noite, pijamas combinando, pipoca e um novo filme toda semana. O tipo de fechamento onde ela se arrastava para minha cama à meia-noite durante as tempestades, mesmo aos 15 anos, e sussurrava, só até passar. Ela sempre foi brilhante, gentil, rápida em rir. Ela tinha os olhos do pai, mas não o silêncio dele. Ela me contou tudo. Pelo menos ela costumava. Lembro-me do dia em que ela trouxe Caleb para casa pela primeira vez. Ela tinha 24 anos, brilhante, confiante. Ele era educado, de fala mansa e gentil de uma maneira tranquila. Eu gostei dele imediatamente. Não apenas porque ele a tratou bem, mas porque ele ouviu quando ela falou. Seus olhos a seguiram como se ele estivesse tentando memorizá-la. E talvez seja por isso que não questionei nada. Eu confiei em suas escolhas. Eu confiei em nós. Quando eles ficaram noivos, eu chorei. Não por tristeza, mas porque parecia um novo capítulo, compartilharíamos juntos. Imaginei-nos planejando o casamento lado a lado. Eu a ajudaria a escolher o vestido dela, caminhar com ela por locais, compartilhar o caos e o riso. Comecei um pequeno caderno, ideias, citações, vendedores. Eu não queria ser arrogante, apenas útil. Comprei um colar para ela, uma delicada corrente de ouro com um pequeno charme em forma de coração esculpido com as palavras "a sempre sua mãe." Eu queria dar a ela na manhã de seu casamento.
Nós até olhamos para os arranjos de flores uma vez. Ela veio com uma revista de casamento, jogando na mesa da cozinha com 2 xícaras de chá, e passamos uma hora passando por páginas e circulando os favoritos. Naquele momento, apenas ela e eu rindo sobre peças centrais e paletas de cores, pareciam os velhos tempos. Eu o segurei, sem saber que seria a última vez que ela pediu minha opinião. Nos meses que se seguiram, algo mudou. No começo, pensei que era apenas o estresse do casamento. Ela parou de ligar com tanta frequência, pulou nossas datas semanais de café, respondeu aos meus textos com mensagens curtas e cortadas. Eu não empurrei. Eu tugue ela voltaria. Olhando para trás agora, percebo que ignorei o turno. Eu não queria acreditar que era real. Eu não queria acreditar que a proximidade que tínhamos, o vínculo que construímos ao longo de décadas apenas de nós, poderia ser tão frágil. Mas naquele tempo tranquilo antes de tudo se desenrolar, eu ainda estava esperançoso. Eu ainda imaginava no momento em que a observaria andar pelo corredor. Eu ainda imaginaria que ela apertei minha mão antes que ela dissesse seus votos. Até pratiquei um breve discurso em frente ao espelho uma noite. Eu pensei que seria um momento que nós dois valorizaríamos, um momento de círculo completo entre mãe e filha que havia resistido a tudo juntos. Eu não sabia então que estava sendo escrito de uma história que ajudei a construir, que estava me tornando um estranho no capítulo mais importante de sua vida. A mudança foi sutil a princípio, quase invisível se você não estivesse prestando muita atenção. Mas as mães sempre percebem, mesmo quando fingimos que não. Aconteceu em uma tarde de domingo. Ariel me convidou para brunch com os pais de Caleb em um pequeno lugar na cidade. Fiquei empolgado, não apenas para vê-la, mas para me sentir incluído novamente. Fazia semanas desde que passamos um tempo juntos, e parte de mim esperava que essa fosse a maneira de me puxar de volta. O restaurante era brilhante e moderno, cheio de luz natural e era falsa nas paredes. Sentamos em uma mesa redonda na janela. Os pais de Caleb, Richard e Marcia, já estavam sentados quando cheguei. Ambos vestidos para os 9, Marcia em óculos de sol de designer. Ela não os tirou, mesmo em ambientes fechados. Caleb ficou para me cumprimentar. Ariel não. Mãe, ela disse categoricamente, você conseguiu. Foi assim que ela disse isso. Não muito frio, mas distante. Como se eu fosse uma obrigação e não alguém que ela estava ansiosa para ver. Eu sorri por isso. Não sentiria falta, eu disse. O servidor trouxe menus, e eu perguntei se eles tinham uma opção vegetariana, algo leve. Marcia zombou da respiração e disse, outro. Ariel riu nervosamente, mas não disse nada. Eu o ignorei. Eu não queria fazer uma cena. Começamos a conversar sobre o casamento. Caleb mencionou que eles acabaram de finalizar a lista de convidados. Eu me animei, animado. Você já decidiu uma florista? Eu perguntei, puxando um pequeno panfleto da minha bolsa. Um dos meus alunos antigos iniciou um negócio de flores, e seus arranjos são absolutamente lindos. Pensei, temos o controle. Ariel entrou, sua voz afiada e imediata. O sorriso no meu rosto congelou. Eu olhei para ela, surpresa. O panfleto na minha mão de repente se sentiu ridículo. Eu comecei. Eu sei, disse ela, não indiscutivelmente, mas com firmeza, mas é realmente algo que já descobrimos. A mesa ficou em silêncio. Caleb olhou para o prato. Marcia levantou uma sobrancelha e tomou um gole de sua mimosa. Dobrei o panfleto e o coloquei de volta na minha bolsa. Minhas bochechas queimaram, mas eu ri suavemente para jogar. Claro, eu disse, eu não queria pisar nos dedos dos pés. Mas algo dentro de mim rachou. Não foi apenas o que ela disse. Foi a rapidez com que ela me descartou. Como se minha opinião não importasse. Como se minha emoção fosse embaraçosa. Naquela noite, sentei-me no meu sofá e reproduzi o momento repetidamente. Parecia pequeno no começo, mas quanto mais eu pensava, mais me perturbava. Ela sempre foi respeitosa, mesmo quando discordávamos, mesmo na adolescência. Ela nunca me interrompeu assim. Eu me perguntei se estava o estresse do casamento ou talvez ela estivesse tentando impressionar os pais de Caleb, que claramente me viam como alguém sob seu nível social. Ainda assim, picou.
nos dias seguintes, notei outras pequenas coisas. Ela parou de me enviar atualizações sobre o planejamento. Descobri o chuveiro de noiva dela através de uma foto que alguém postou online. Quando comentei, parece um dia lindo, ela nem respondeu. Eu disse a mim mesma para não levar isso para o lado pessoal. Lembrei-me de que ela estava ocupada, sobrecarregada e talvez inclinada mais do lado da família de Caleb para equilibrar a carga. Eu queria acreditar que precisava. Mas permaneceu. Aquele momento embrante. A maneira como ela olhou para mim, a velocidade com que ela me fechou, como se eu estivesse saindo do lugar em uma vida que eu passava 2 décadas ajudando a construir. Foi a primeira vez que questionei meu papel em seu novo mundo. A primeira vez que me perguntei se já havia sido substituído. Após o brunch, as coisas não retornaram ao normal. Na verdade, eles ficaram mais silenciosos, estranhamente. Não foi apenas que Ariel parou de compartilhar atualizações sobre o casamento. Era como se ela tivesse começado a me apagar uma camada de cada vez. As ligações se tornaram esporádicas. Os textos transformados em respostas de uma palavra. Ela parou de dizer "te amo" no final das conversas telefônicas. Eu não percebi o quanto eu estimava essas 3 palavras até que elas se fossem. Eu tentei ficar envolvido gentilmente, sem ultrapassar. Enviei a ela uma foto do meu velho véu de casamento, perguntando se ela gostaria de usá-la como algo antigo. Estava em nossa família por 3 gerações. Ela não respondeu por 3 dias. Quando ela o fez, era simples: estou indo com algo diferente. Sem explicação, não, obrigado, apenas finalidade. Perguntei se ela precisava de ajuda para lidar com convites. Ela me disse que eles já eram tratados. Eu me ofereci para receber uma pequena reunião para seus amigos da faculdade. Não é a vibração que estamos buscando, disse ela, sorrindo como se tentasse fazer com que pareça educado. Mas seus olhos não combinavam com a boca. Uma tarde, parei no apartamento dela com uma cesta de assados e uma pequena caixa de lembranças de infância que eu pensei que ela poderia querer usar para o casamento. Fotos, uma flor prensada de uma viagem de acampamento, seu desenho de jardim de infância de nós de mãos dadas. Caleb atendeu a porta. Ele parecia desconfortável. Ela não está realmente sentindo os visitantes agora, disse ele. Eu me ofereci apenas sair da cesta e ele assentiu. Foi isso. A caixa foi devolvida a mim uma semana depois, intocada. O silêncio não veio de uma só vez. Ele surgiu lentamente até que eu percebi que não tivemos uma conversa real há mais de um mês. Não há mais atualizações, não mais, mãe, o que você acha? Sem perguntas, sem calor. Ela parou de precisar de mim? Ou talvez ela parasse de me querer. Eu continuei tentando encontrar desculpas para ela. Talvez fosse a influência de Caleb. Talvez ela sentisse pressão para crescer e se separar. Talvez Marcia estivesse alimentando suas ideias sobre como as coisas deveriam ser. Mas, no fundo, comecei a me preocupar com outra coisa, algo que eu não entendi e não consegui alcançar. Comecei a me questionar. Eu estava muito envolvido, muito emocional, tradicional demais. Joguei de volta todas as interações no ano passado, procurando o momento em que eu poderia ter empurrado demais ou perguntado demais. Comecei a duvidar de meus instintos, minha memória, meu valor. Eu chorei mais do que gostaria de admitir. Principalmente na cama, principalmente à noite, sempre com a porta fechada. Eu não queria que amigos soubessem. Eu não queria que ninguém dissesse, é assim que as filhas são. Porque nunca tinha sido assim. Não conosco. Comecei a me sentir um fantasma em sua vida, alguém que havia sido vital uma vez, mas que havia desaparecido silenciosamente sem que ninguém percebesse. A pior parte não foi a exclusão. Foi a reescrita. Ouvi de uma amiga em comum que Ariel havia dito à festa nupcial: minha mãe simplesmente não faz parte desta temporada da minha vida. Essa frase me quebrou, como se eu tivesse escolhido dar um passo atrás, como se tivesse se tornado voluntariamente irrelevante. Eu fui de ser o centro do mundo dela para uma nota de rodapé. Mas eu ainda sorri quando as pessoas perguntaram sobre o casamento. Eu ainda disse aos vizinhos que estava tão empolgado com ela. Eu ainda comprei presentes, pequenas coisas, velas, chinelos, cartões, presente de spa. Eu os mantive em uma gaveta no meu quarto.
Eu não sabia se eu os entregava, mas isso me fez sentir perto. Algumas noites eu deitava na cama e percorria fotos antigas no meu telefone, sua formatura, seus aniversários, as férias que tiramos para Seattle aos 16 anos. Eu assistia vídeos dela dançando na cozinha, cantando no carro, esgueirando-se atrás de mim e gritando, "Bu!", só para me fazer rir. Naqueles momentos, senti como se estivesse de luto por alguém que ainda estava vivo. Eu não tinha perdido minha filha por tragédia ou doença. Eu a estava perdendo para distância, frio, distância intencional. E era um tipo de tristeza que eu nunca esperava sentir. Era uma noite de quinta-feira quando a humilhação chegou. Silencioso, afiado e entregue da maneira mais íntima possível. Não com gritos, não com confronto, mas com risadas. Tudo começou com um din no meu telefone. Eu estava preparando o jantar, sopa de lentilha, algo quente para preencher o espaço que começou a crescer dentro do meu peito. Olhei para a tela e vi que fui adicionado a um bate-papo em grupo intitulado Ariel's Bridal Babes. Meu coração realmente agitou. Eu pensei que talvez essa fosse a maneira dela de me loop de volta. Talvez ela sentisse minha falta também. Eu abri o chat. No começo, eram apenas fotos. Damas de honra experimentando vestidos, alguém postando um quadro de humor de esquemas de cores, uma captura de tela de Caleb e Ariel dançando na sala de estar, sorrindo bem. Então veio as mensagens. Dezenas delas de garotas que eu mal conhecia. Damas de honra, primos, colegas de quarto velhos. Alguns deles me encontraram uma vez, talvez duas vezes, mas estavam falando sobre mim como se eu fosse uma categoria, um problema. Ari disse que sua mãe vai perdê-lo se não estiver na frente no centro durante os votos. Energia mãe clássica e dominadora. Apenas deixe a garota ter seu dia. Eu juro, se ela usar branca, eu gritarei. Alguém, por favor, verifique se ela não faz nada estranho. Ela ainda está vindo? Ari nem fala mais sobre ela. Minha garganta fechou. Eu rolei de volta, minhas mãos tremendo. Era ali que, descascando uma cortina e encontrando uma festa para a qual você não foi convidado, mas onde você ainda era o tópico principal da conversa. Eles não sabiam que eu estava lá. Alguém deve ter me adicionado por acidente. E lá, entre as piadas e os emojis, estava a resposta da minha filha. Ela quer dizer bem, mas às vezes é demais. Tudo se transforma em uma viagem de culpa com ela. Sinceramente, não tenho energia. Parei de respirar por um segundo. Eu li a mensagem novamente. Então novamente. Eu olhei para isso como se as palavras mudassem, mas elas não o fizessem. Eles eram dela e eram honestos. Eu não estava com raiva. Eu estava vazio. Esta não foi apenas uma mensagem privada. Era uma sala cheia de pessoas rindo de mim a portas fechadas. Pessoas que nunca se sentaram comigo através de noites de febres, projetos escolares, rompimentos, pessoas que não sabiam o quanto eu trabalhava para fazer com que sua infância se sentisse inteira. E minha filha, a garota que eu peguei para dormir enquanto cantarolava canções de ninar, lhes deu permissão. Sentei-me no banquinho da cozinha, a sopa fervia no fogão atrás de mim, sibilando, borbulhando, mas não me movi. Acabei de encarar o telefone no meu colo. Eu não respondi. Não saí do bate-papo imediatamente. Acabei de ler todas as mensagens linha por linha até que a dor tivesse um peso físico. Eventualmente, eu fiquei, limpei minhas mãos em uma toalha de prato e deixei silenciosamente o grupo. Eu não liguei para ela. Não enviei uma mensagem dramática. Eu não chorei naquela noite. Eu me senti pequeno, como se tivesse me tornado a piada de uma história que pensei estar ajudando a escrever. Na manhã seguinte, abri meu armário e olhei para o vestido que comprei para o casamento. Era uma cor suave, elegante e simples, exatamente o que ela costumava dizer que amava. Eu escolhi com cuidado, querendo ficar bonito, mas não ofuscando, querendo pertencer. Mas de repente esse vestido parecia uma fantasia, um disfarce para alguém que não tinha mais um papel. Naquele fim de semana, recebi um texto de Ariel. Sem desculpas, sem menção ao bate-papo em grupo, apenas confirmando que você não precisa ser adicionado ao gráfico de assentos, certo? Foi isso. Apenas logística.
Digitei uma resposta, excluí, digitei novamente, excluí novamente. Não confiei em mim mesmo para dizer nada que não soasse amargo ou quebrado. No final, eu apenas respondi, sim, não vou assistir. Desejo a você um lindo dia. Naquela noite, eu chorei no meu travesseiro como uma criança. Não por causa da crueldade, mas porque eu finalmente aceitei a verdade. Ela não me queria lá. Eu não empacotei uma mala. Eu não bato uma porta. Não houve saída dramática, apenas quietude. Após o bate-papo em grupo, após o texto dela confirmando minha ausência, percebi que não havia mais nada para lutar. Eu não fui convidado para o casamento dela em nenhum sentido real. Não emocionalmente, não respeitosamente, e agora, nem mesmo fisicamente. Então, eu deixei ir. Deixar ir não foi imediato. Foi uma série de decisões tranquilas que pareciam derrotas a princípio. Excluí a pasta no meu computador rotulada como ideias de casamento. Dobrei o vestido que eu havia comprado e o coloquei de volta na bolsa de vestuário, depois deslizei para debaixo da minha cama. Peguei o colar que planejava dar a ela, o que eu havia feito do anel de casamento de minha mãe e o trancei de volta na caixa, o veludo embalando como algo sagrado e indesejado. Entrei para o quarto de hóspedes, que eu havia decorado com carinho em lilás suaves, pensando que ela e Caleb poderiam ficar lá por uma noite após o casamento. Dobrei as toalhas que derava, removi as velas perfumadas, desfez os pequenos atos de esperança de ter costurado naquele espaço. Não contei a ninguém, nem meus amigos, nem os vizinhos que estavam perguntando se eu estava animado. Nem mesmo minha irmã, que ligou semanas atrás dizendo, ela vai aparecer. As filhas sempre voltam para suas mães. Eu não precisava do conforto de ninguém. Eu precisava de espaço para sofrer, entender e talvez começar a aceitar que a pessoa que eu criei com tanto amor se transformou em alguém que eu não reconheci. O dia do casamento chegou. Eu acordei às 6. Eu não tinha definido um alarme. Meu corpo sabia que a casa estava muito quieta, mesmo para um sábado. Lá fora, a luz do sol parecia muito dourada, macia demais para a dor no meu peito. Fiz uma panela de café e não bebi. Eu fiquei na cozinha usando o mesmo vestido cor de rubor. Não porque eu planejava ir, mas porque eu precisava ver o que ela escolheu para rejeitar. Fiquei lá por horas, não me movendo muito, apenas ouvindo. Para quê? Eu não sei, talvez com o som de nada. Eu a imaginei andando pelo corredor. Imaginei pessoas sorrindo, tocando música, câmeras piscando. Eu me perguntei se Caleb parecia feliz. Eu me perguntei se ela pensava em mim. E então eu me perguntava se isso importava mais. Ao meio-dia, eu mudei para pijamas. O vestido voltou debaixo da cama. Eu joguei um cobertor sobre ele assim, abafaria seu memória Y. Sentei-me no sofá e olhei pela janela. Não houve um momento digno de filme, um texto inesperado, nem bata na porta, apenas um desgosto lento e constante. E durante tudo isso, eu não disse nada. Houve um tempo que eu teria implorado, escrito uma carta longa, exigiu uma explicação, mas eu não podia mais fazer isso. Não porque eu estava muito orgulhoso, mas porque estava cansado demais. Quando alguém mostra claramente que não vê mais seu valor na vida deles, você para de oferecer mais pedaços de sua alma para descartar. Eu não estava com raiva. Eu nem sequer estava amargo. O que eu senti foi algo mais profundo, mais silencioso, como sair de uma sala que você ajudou a construir e perceber que a porta já está fechada atrás de você. Nesse silêncio, fiz algo que não tinha feito há semanas. Acendi uma vela no centro da sala de estar. Me derramei uma xícara de chá e me sentei, não chorar, não implorar ao universo, mas apenas para ficar comigo mesmo. Pensei em quem eu costumava ser antes da maternidade me consumia. Antes de toda a minha identidade ser enrolada em ser a mãe de alguém, tentei encontrar aquela mulher novamente, aquela que gostava do diário, que fez longas caminhadas depois do trabalho, que pintou uma vez, mesmo que ela nunca terminasse nada. E em algum lugar da quietude, fiz um voto silencioso a ela. Se eu estava sendo escrito da história de outra pessoa, é melhor começar a escrever o meu. Eu não precisava de um assento no casamento. Eu precisava de um assento na minha própria mesa, a que eu tinha esquecido de definir para mim todos esses anos. O dia seguinte ao casamento parecia mais pesado que o próprio dia.
Não houve nenhum evento para se preparar, não há esperança de sufocar silenciosamente, nenhuma ilusão deixada para polir. A finalidade havia se estabelecido. Ariel era casado e eu não estava lá. Eu não a levava pelo corredor. Eu não a vi dizer assim. Eu não a assisti dançar sob luzes cintilantes, sorrindo como a criança que eu conhecia. Eu havia sido apagado. As manhãs de domingo costumavam ser as minhas favoritas. Crescendo, Ariel e eu tivemos um ritual. Panquecas com morangos, música jazz cantarolando suavemente ao fundo. Nós dois em meias difusas, rindo de nada. Às vezes eu a pegava dançando na cozinha, segurando uma espátula como um microfone. Eu amei essas manhãs mais do que ela jamais saberá. Mas neste domingo, não havia música, morangos, apenas silêncio, do tipo que pressiona seu peito como um peso que você não pode se livrar. Eu passei pela casa sem propósito. O tranquilo se agarrou a mim, grosso e implacável. Peguei o telefone 2 vezes para ligar para ela. Meus dedos pairavam sobre o nome dela. Mas o que eu diria? Parabéns. Sinto sua falta. Por que você fez isso? Em vez disso, eu rolei pelas mídias sociais. Suas fotos de casamento já estavam acordadas. Iluminação perfeita. Seu vestido como algo fora de uma revista. Caleb sorrindo ao lado dela. Sua legenda dizia: o melhor dia de nossas vidas. Houve centenas de comentários. Você parece deslumbrante. Um casal tão lindo. Tão feliz por vocês dois. Nem uma única menção de mim, não um. Mas o que realmente me quebrou foi a imagem dela em marcha, a mãe de Caleb, abraçando-se firmemente, ambos radiantes, bochechas pressionaram como se tivessem conhecido e se amassem há décadas. A legenda sob a foto dizia: minha segunda mãe. Obrigado por tornar tudo tão mágico. Eu olhei para a tela até que meus olhos queimaram. Minha segunda mãe. Como se eu tivesse sido temporário. Como se tudo que eu fiz, os joelhos raspados que eu enfaixei, os aniversários que estiquei cada centavo para tornar especial, as noites em que fiquei acordado ao lado de seu pequeno corpo febril, sussurrando: você está bem. Estou bem aqui. Nada disso importava agora. Fui até a cozinha e abri a geladeira, procurando algo para preencher o vazio. Lá estava, o bolo de 3 camadas que eu havia feito no dia anterior. Minha própria versão de comemorar de longe. Chocolate com recheio de framboesa, seu favorito. Eu tinha planejado cortá-lo, acender uma vela e fazer uma torrada em sua homenagem. Só eu e minhas memórias. Mas eu não tinha tocado. Agora eu não suportava olhar para ele. Puxei-o, rasguei a tampa e levei-o para o lixo. Eu não corri. Eu nem tentei salvar uma mordida. Eu deixei a coisa toda. A decoração, o cuidado, o amor por trás disso. Tudo enterrado em plástico e vergonha. Então eu sentei no chão da cozinha, de volta contra os armários, as pernas paradas e me deixei soluçar. Não as lágrimas tranquilas que eu engoliram há semanas, mas soluços crus e dolorosos, do tipo que esvaziam os pulmões e sacudem os ombros. Chorei pela filha que criei, pelo relacionamento que perdemos, pelos anos que dei tão livremente apenas para ser tratado como uma reflexão tardia. Eu chorei por mim mesmo porque tinha feito tudo o que pude. Eu não tinha sido perfeito. Que mãe é? Mas eu estava presente, amoroso, dedicado. Eu tentei aparecer de todas as maneiras que sabia como e ainda assim, não foi suficiente. Eventualmente, eu me tirei do chão e arrastei um cobertor para o sofá. Eu me enrolei como um escudo, meu rosto inchado, garganta dolorida, cabeça batendo na cabeça. Eu olhei para o teto por horas, sem pensar, sem sentir, apenas existindo. Naquela noite, tive um sonho. Eu estava sentado em um banco em um jardim. Ariel era uma garotinha de novo, 5 ou 6, vestindo um vestido de girassol e segurando uma margarida na mão. Ela olhou para mim e perguntou: você está bem, mamãe? Eu não pude responder. Eu apenas a peguei, mas ela se afastou, correndo para um nevoeiro que eu não conseguia seguir. Acordei soluçando, o cobertor emaranhado em volta das minhas pernas como correntes. Esse era o momento em que eu sabia que havia chegado ao meu fundo. Não havia mais baixo, apenas para frente.
Na manhã seguinte ao sonho, acordei me sentindo vazio, meus olhos com crosta de sono e lágrimas. Eu me mudei como alguém 2 vezes da minha idade, lento, deliberado, cuidadoso para não perturbar a dor que havia enraizado no meu peito. Eu não fiz café. Eu não tomei banho. Acabei de me sentar na mesa da cozinha em silêncio, olhando para as flores murchas no peitoril da janela. Eu disse a mim mesma que precisava limpar. Não apenas a casa, mas a tristeza, o peso, os lembretes de tudo o que eu esperava que esta semana fosse. Comecei no armário do corredor, puxando sacos de presente, fitas, papel de seda. Todas as coisas que eu havia comprado em antecipação. Joguei-os em uma lixeira, selando-os sem cerimônia. Então cheguei ao último item, uma pequena caixa de lavanda envolvida com fita creme. O colar, o que eu planejava dar a Ariel na manhã de seu casamento. Eu quase tinha esquecido disso. Meu coração bateu como eu o segurei, não porque eu pensei que ela ainda iria querer, mas porque de repente me lembrei do que estava lá dentro, além das joias. Sentei-me lentamente no sofá, cuidadosamente desligando a fita como se ainda importasse. No interior estava o colar enfiado em veludo branco macio, uma delicada corrente de ouro com um pingente em forma de coração gravado com as palavras "a sempre sua mãe". Mas não era apenas o colar que eu havia colocado lá. Sob o preenchimento, dobrado em 4 quadrados apertados, havia uma carta, uma que eu escrevi semanas antes, uma carta que eu tinha esquecido em todo o barulho de rejeição e mágoa. Puxei-o e desdobrei-o lentamente, o papel enrugando entre os dedos. Foi escrito na minha melhor caligrafia, do tipo que usei quando queria que todas as palavras fossem perfeitas. Caro Ariel, hoje você se torna esposa, um parceiro, um copiloto na vida de outra pessoa. E embora eu saiba que esse papel é sagrado e bonito, espero que você nunca esqueça o que sempre teve. Como minha filha, a partir do momento em que te segurei, sabia que passaria minha vida protegendo você, torcendo por você e amando você de todas as maneiras que sabia. Todo grito noturno, todo joelho raspado, toda história que você sussurrava no meu ombro, eles são costurados na minha alma. Você é meu batimento cardíaco em movimento. Eu sei que não fui perfeito. Cometi erros, pistas perdidas, disse as coisas erradas na hora errada. Mas nunca o meu amor por você vacilou. Não por um segundo. Este colar segura um pedaço de mim e sua avó também. Seu anel de casamento foi derretido no charme. Então você levaria nós dois com você. Não porque você precisa de lembretes das mulheres que vieram antes de você, mas porque você merece saber a força que você carrega vem de algum lugar real. Não sei aonde sua nova vida o levará, mas espero que você sempre encontre o seu caminho de volta para mim. Não porque você precisa, mas porque você quer. Porque o amor, o verdadeiro tipo, tem espaço para raízes e asas. Com todo o meu coração, mãe. Minha mão tremia enquanto eu lia as palavras em voz alta, lágrimas escorregando silenciosamente pelas minhas bochechas. Eu os escrevi em um momento de esperança, de calor, quando acreditava que ainda haveria espaço para mim em seu próximo capítulo. Mas agora, ler-los parecia uma mensagem de uma versão de mim mesma que não sabia o que estava por vir. No entanto, de alguma forma, isso não me fez sentir tolo. Isso me fez sentir aterrado. Essa carta não era mais para Ariel. Foi para mim. Isso me lembrou a mãe que eu tinha. O amor que eu havia dado tão livremente. O legado que eu havia carregado da minha própria mãe e tentou transmitir. A dor não havia apagado isso. Seu silêncio não havia desfeito. Coloquei a letra de volta na caixa, mas mantive o colar fora. Eu apertei em volta do meu próprio pescoço, os dedos atravessando as lágrimas. O charme sentou-se bem no meu coração, leve e quente contra minha pele. Não parecia se render. Parecia recuperar. Eu não era apenas uma mãe que foi afastada. Eu era uma mulher que amava profundamente, sacrificada com ousadia, ficou sozinha em sua dor e ainda escolheu levar a cabeça erguida. A carta me lembrou que minha história não acabou. Acabará de girar uma página. Algo mudou depois de ler a carta. Não é como um raio ou uma grande revelação. Era mais silencioso do que isso, mais suave, como a sensação lenta e constante de uma porta se abrindo depois de ficar trancada por muito tempo. Pela primeira vez em semanas, não senti que estava me afogando. Levantei-me, fui até o espelho no corredor e olhei para mim mesmo, realmente olhei.
Meus olhos estavam inchados, minha pele pálida, minha postura desmaiava em semanas de peso emocional. Mas eu vi outra coisa também. Um piscar, um pulso, uma mulher ainda de pé. Eu não tinha percebido o quão longe me afastava de mim mesmo. A maternidade era minha identidade há tanto tempo que havia perdido a noção da mulher por baixo. Eu parei de fazer as coisas por mim, parei de sonhar com meus próprios sonhos. Eu tinha colocado meu valor inteiramente em como era necessário. E agora que eu não era necessário ou desejado, não tinha ideia de quem eu era sem esse papel. Mas a carta me lembrou que eu era mais do que uma mãe. Eu era Leona. Eu adorava escrever histórias curtas, principalmente. Nada chique, apenas rabisca em diários antigos. Lembrei-me da emoção de construir personagens, criar cenas, imaginando vidas que não eram minhas. Eu costumava me sentar na varanda à noite e escrever até o céu ficar roxo. Naquele dia, peguei um daqueles diários de uma caixa na garagem. As páginas eram amareladas, mas a tinta ainda estava clara. Eu os viraram, sorrindo com o quão apaixonado eu era, quão ousado com palavras. Meu eu mais jovem tinha muito a dizer. Talvez ela ainda tenha feito. Fiz uma xícara de chá, acendi uma vela e sentei na mesa da cozinha, para não percorrer fotos antigas, não lamentar o que havia perdido, mas para escrever. As palavras vieram lentamente no começo, mas vieram. Eu escrevi sobre uma mulher começando de novo depois do coração partido. Eu escrevi sobre força florescendo em lugares tranquilos. Eu escrevi sobre dignidade, do tipo que não grita ou implora para ser notado. Naquela tarde, se transformou na noite, pela primeira vez em muito tempo, não me senti vazio. Eu me senti presente e vivo. No dia seguinte, fiz uma caminhada pelo bairro. Era algo que eu costumava fazer regularmente, mas não tinha meses. O ar estava fresco e nítido, os primeiros sinais de outono espreitando pelas árvores. Passei por casas com vindimes, crianças brincando nas calçadas, o perfume de alguém assando algo doce. A vida ainda estava acontecendo. Não tinha parado só porque eu estava sofrendo. No canto da esquina, encontrei um antigo colega de trabalho da escola onde costumava ensinar. O nome dela era Mara, e sempre compartilhávamos uma risada na sala de descanso sobre os desastres de ortografia de nossos alunos e negociações de lancheira. Ela parecia surpresa ao me ver, mas então sua expressão se suavizou no calor. Leona, eu senti falta do seu rosto, disse ela, me envolvendo em um abraço rápido. Conversamos um pouco. Ela perguntou como eu estava, e eu dei a ela o tipo de resposta honesta, mas não muito honesta, que damos quando a verdade ainda é muito crua. Ela assentiu com entendimento. Antes de nos separarmos, ela disse: sabe, o distrito está procurando tutores de leitura de meio período. Você sempre teve um presente com as crianças que lutavam. Você deveria pensar sobre isso. Eu sorri educadamente, mas algo dentro de mim desencadeou. Não porque eu precisava do dinheiro, mas porque sentia falta de me sentir útil. Não de maneira unilateral, mas de uma maneira que se destina a ser. Naquela noite, peguei meu currículo, atualizei. Eu não contei a ninguém. Eu não estava tentando provar nada. Eu só queria me reconectar com a parte de mim que sabia como dar sem desaparecer. Dia após dia, comecei a reconstruir. Eu coloquei música de volta em casa. Nada dramático, apenas jazz macio e algumas músicas de quando Ariel era criança. Eu limpei a gaveta de presentes que eu escondi para ela e os reaproveitava. Li e acendi velas, não por nostalgia, mas por calor. Eu até comecei a participar de um grupo de redação na biblioteca nas noites de quarta-feira. Foi estranho no começo, mas eu me sentei no círculo de qualquer maneira, segurando meu caderno como armour. Ninguém sabia o que eu tinha passado. E tudo bem. Não se tratava de ser visto. Era sobre lembrar de mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando um pedido de desculpas ou reconciliação se sentir inteiro. Eu estava silenciosamente, encontrando constantemente o caminho de volta. A cura não veio com fogos de artifício. Ele veio em sussurros, em rotinas, em escolhas que pareciam pequenas, mas significavam tudo. Não anunciei o que estava fazendo com ninguém, nem mesmo para mim. Eu apenas comecei a me mover de maneira diferente. Todas as manhãs, acordei e fiz minha cama com propósito.
Abri as persianas e deixei o sol entrar. Parei de verificar a mídia social logo. Pararam de olhar as postagens de Ariel para ver se eu fui mencionado, marcado ou lembrado. Parei de perseguir sombras. Em vez disso, criei luz. Comecei o voluntariado 2 manhãs por semana na biblioteca pública, organizando a hora da história das crianças. No primeiro dia, eu pensei que isso me quebraria, vendo os pequenos com olhos ansiosos e vozes trêmulos, vendo suas mães trocarem atrás deles, orgulhosos e esgotados. Mas isso não me quebrou. Isso me acalmou. Eu li livros em voz alta com energia que pensei que havia perdido. As crianças riram, apontaram para as ilustrações, imploraram por apenas mais uma. Eu tinha esquecido quão bom era ser a voz favorita de alguém na sala, mesmo apenas por algumas páginas. Uma garotinha, Harper, se agarrava a mim toda quinta-feira. Ela tinha tranças e uma tendência a interromper histórias com perguntas como: mas o que acontece se o dragão estiver sozinho? Ela me lembrou muito de Ariel naquela idade. Isso fez meu peito doer e inchar de uma só vez. Eu também me inscrevi no trabalho de aula mencionado que Mara mencionou. Eu não achei que eles queriam alguém que estava fora do sistema há alguns anos, mas dentro de uma semana, eu tinha uma entrevista por telefone. Até o final do mês, eu estava ajudando a luta na segunda série a soar palavras e construir frases. Eu tinha esquecido quão profundamente satisfatório era ver alguém crescer sob seus cuidados. Não porque você exigiu isso, mas porque você acreditava que eles poderiam. Em casa, comecei a reorganizar tudo. Não freneticamente, não preenchendo o tempo, mas para recuperar o espaço. Doei caixas de desordem acumuladas ao longo dos anos, coisas que pensei que eu economizaria, apenas para o caso de Ariel precisar delas. Essa justificativa não tinha mais poder sobre mim. Acabei de preservar um espaço para alguém que havia se afastado. Eu comprei uma nova estante de livros. Eu o enchi com as coisas que amei. Poesia, memórias, antigos livros de jardinagem. Comecei a escrever novamente. Não apenas diário, mas contos. Alguns eram sobre mães. Alguns não eram. Mas eles eram meus. O colar ficou em volta do meu pescoço. Não parecia mais um símbolo de rejeição. Parecia um distintivo silencioso de sobrevivência. Eu também tomei decisões práticas. Eu me encontrei com um advogado e atualizei minha vontade, algo que eu estava adiando há anos. Não cortei completamente Ariel, mas deixei claro que meu legado não seria ditado por culpa ou obrigação. Eu adicionei instituições de caridade com quem me importava. Listei instruções para meus diários, minhas cartas, minhas histórias. Eu queria ser lembrado nos meus termos como uma mulher que amava profundamente, mas que também vivia por si mesma. Eu não contei a Ariel sobre nada disso. Não enviei uma mensagem, não tentei culpá-la alcançar. Eu deixei seu silêncio ser dela para possuir. Mas o silêncio não significava que eu estava ocioso. Isso significava que eu estava reconstruindo silenciosamente e intencionalmente, preparando-se para uma vida que não girava em torno de ser a rede de segurança de alguém, a reflexão tardia de alguém, o bode expiatório de alguém. Comecei a manter um calendário novamente, mas desta vez as entradas foram para mim. Grupo de redação, sessões de tutoria, caminha com um vizinho, uma noite de microfone aberto. Eu disse a mim mesma que poderia participar mesmo que não li nada. Eu os prendi como promessas para mim mesma. As pessoas começaram a perceber. Na biblioteca, um professor aposentado perguntou se eu já pensei em publicar. Na tutoria, um pai me escreveu uma nota de agradecimento por ajudar o filho finalmente a gostar de ler. No supermercado, um estranho elogiou meu sorriso e perguntou que perfume eu estava usando. Eu nem percebi que comecei a usá-lo novamente. Não foi uma reforma. Foi um despertar. Não houve anúncio, postagem de mídia social, grande discurso. Apenas a recuperação lenta e constante de quem eu sempre estava sob a dor. Leona, não apenas a mãe de Ariel, mas uma mulher que ainda tinha capítulos para escrever. Tudo começou com uma onda, não uma onda. Uma tarde, quando saí do centro de tutoria, recebi um texto de um número que não reconheci no começo. Dizia: Oi, senhora Leona. Este é Sam da equipe de vendedores de casamento. Só queria acompanhar o arranjo da mesa que você deveria aprovar. Meu polegar pairava acima da tela do telefone.
Eu olhei por um momento e depois respondi simplesmente: não estava envolvido no casamento. Não houve resposta, apenas silêncio. Mas essa única mensagem mexia algo em mim. Pela primeira vez, alguém do lado de fora da minha bolha assumiu que eu tinha feito parte do grande dia da minha filha porque acreditava que eu deveria ter sido. Essa pequena suposição me lembrou de algo que eu esqueci. O mundo não havia me apagado. Ela tinha, e nem todo mundo havia concordado. Dias depois, encontrei um velho amigo, Denise, no mercado dos agricultores. Ela havia sido convidada para o casamento através de conhecidos em comum e não me viu lá, seu rosto torcido em confusão. Fiquei procurando por você a noite toda, ela disse. Eu pensei que talvez você estivesse atrasado. Ou você estava fora da cidade? Hesitei por um segundo e decidi que não precisava mais proteger ninguém. Ela me pediu para não vir. Denise piscou. A mão dela foi para o peito. Leona, sinto muito. Ela não perguntou por quê. Ela não cavou. Ela ficou comigo naquele momento como uma testemunha silenciosa de uma ferida que ninguém mais queria reconhecer. Naquela noite, algo dentro de mim se estabeleceu. Não curado, mas firmado. Eu não estava louco. Eu não estava imaginando a exclusão. Eu tinha sido excluído de um dia que já fora nosso. E o fato de outros notaram que outros se importavam, significava que eu não era invisível. Então veio o silêncio de Caleb. Ele não tinha postado uma única foto do wedding. Sem legenda brilhante, nenhuma apresentação de slides de lua de mel, apenas quietude. No começo, presumi que ele era apenas privado ou talvez embrulhado na vida pós-casamento, mas então notei algo estranho. Ele parou de marcar Ariel em qualquer coisa. De fato, seu perfil parecia que o casamento nunca aconteceu. Eu não bisbilhotei com frequência. Eu tinha feito as pazes com o fato de que ela estava vivendo sua vida sem mim. Mas isso chamou minha atenção. Não parecia um homem recém-casado. Parecia um homem recuando. Recebi um e-mail dele uma semana depois, apenas uma linha. Eu gostaria de falar. Você estaria aberto a isso? Eu não respondi imediatamente. Não porque eu estava com raiva, mas porque aprendi a fazer uma pausa, a não pular na bagunça de outras pessoas sem pensar. Eu li o e-mail 2 vezes, depois fechei meu laptop e fui dar um passeio. Quando voltei, eu sabia minha resposta. Eu respondi: se você precisar falar, eu vou ouvir, mas apenas se for por causa da verdade, não por culpa. Ele respondeu 1 hora depois: A mudança não estava nas palavras. Foi no silêncio entre eles, o reconhecimento, a escolha de vir até mim. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Não contei ninguém sobre os e-mails. Não me preparei para o que ele poderia dizer. Eu apenas esperei. Enquanto isso, outras coisas começaram a florescer. Me pediram para liderar uma das sessões de escrita na biblioteca. O tópico foi narrativa de perda e força. Eu quase recusei. Então me lembrei de quem me tornei nos últimos meses. Alguém que não fugiu mais de sua história. Na sessão, li um artigo sobre uma mulher observando seu filho se afastar, não com crueldade, mas com indiferença silenciosa. Não usei nomes, mas a sala parecia pesada quando terminei e depois aplaudiu. Não é alto, não performativo, apenas o suficiente para me dizer que minha dor encontrou ressonância. Mais tarde, uma mulher se aproximou de mim e sussurrou: obrigado. Não falei com minha filha há anos, mas hoje me senti menos sozinha. O poder estava mudando, não porque Ariel havia mudado, mas porque eu tinha. O centro de gravidade não era mais sua aceitação. Foi minha paz. Eu não precisava da permissão dela para ser inteira. Eu não precisava da validação dela para saber meu valor. E quando eu entrava todos os dias, um pouco mais alto, um pouco mais seguro, senti isso. Eu não estava apenas sobrevivendo à perda de uma filha. Eu estava recuperando a presença de uma mulher. Caleb chegou em uma manhã de domingo, do tipo onde o céu está muito claro para prever o que está por vir. Acabará de voltar da biblioteca, um novo livro escondido debaixo do meu braço e um café meio bêbado na mão, quando o vi estacionado em frente à minha casa. Ele estava sentado no carro, motor, segurando o volante como se pudesse ancorá-lo à sua decisão.
Ele não me notou subindo até eu bater levemente na janela. Ele saiu lentamente, vestido de maneira simples, jeans, capuz cinza, olhos cansados. Ele não se parecia com o noivo polido das fotos de casamento de Ariel. Apenas um homem carregando algo pesado. Oi, ele disse, voz suave. Oi, Caleb, respondi. Não é frio, não quente, apenas aberto. Você gostaria de entrar? Ele assentiu. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa em que eu esperava no dia do casamento dela. A mesma cadeira até. Ele notou o colar em volta do meu pescoço. O charme descansou na minha clavícula. Eu não expliquei. Eu não precisava. Eu não sei como dizer isso, ele começou, as mãos dobradas como um estudante esperando pela disciplina. Mas eu não vim me desculpar por Ariel. Não é por isso que estou aqui. Eu assenti. Prossiga. Ele olhou para cima e depois para baixo. Eu li a carta, a que você escreveu. Na caixa, eu parei. Eu o encontrei na manhã seguinte ao casamento, continuou ele. Ela não abriu seu presente. Ela nem trouxe para dentro. Estava no carro debaixo dos sapatos dela. Eu abri porque não sei, algo não estava certo comigo. E então eu li a carta e tudo fazia sentido. Ele respirou. Eu sabia que havia tensão entre vocês dois. Ela me disse que você era difícil, arrogante, que você estava tentando controlar o casamento, e eu acreditei nela porque, bem, pensei que a conhecia. Um silêncio pendurado entre nós, não pesado, apenas frágil. Mas essa carta, disse ele, não foi escrito por alguém tentando controlar qualquer coisa. Foi escrito por uma mãe que amava profundamente, ferozmente e que estava sofrendo. Senti algo torcer no meu peito. Não dor, nem orgulho, apenas a verdade refletiu de volta. Ela tem sido diferente, ele admitiu, desde o casamento. Frio, retirado. É como se ela tivesse o que queria e ainda assim está faltando algo. Eu perguntei a ela sobre você. Ela se desloca. Ele encontrou meus olhos então. Acho que vim aqui porque precisava entender por mim mesmo, para ver você, para ouvir o seu lado, talvez, mas principalmente para dizer que alguém deveria ter mais cedo. Eu não chorei. Eu não funcionei. Eu apenas respirei. Obrigado, eu disse finalmente. Para ler a carta, por vir, ele assentiu. Eu quero ficar claro, adicionei delicadamente. Eu não preciso que você fale por ela, e não estou pedindo que você conserte nada. Esse não é o seu fardo. Eu cá agora, disse ele. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu nos fiz chá, mais por hábito do que hospitalidade. Ele pegou a caneca e olhou em volta da cozinha, seus olhos permanecendo na pequena foto emoldurada de Ariel quando criança que ainda estava sentada na janela. Ela te amou muito, ele disse calmamente. Eu acho que é isso que a assustou. Eu inclinei minha cabeça. O que você quer dizer? Ela me disse uma vez que você a amava tão profundamente que parecia demais, como se ela nunca pudesse se aliviar. Que ela te decepcionaria eventualmente. Eu deixei as palavras se estabelecerem. Então, ela decidiu me decepcionar de uma só vez. Caleb não respondeu. Ele não precisou. Eu olhei para ele. Esse jovem que se casara com minha filha, que tinha visto através de sua armadura, que havia vindo aqui para não fazer as pazes em seu nome, mas para honrar a verdade que ela havia enterrado. Vi o conflito aos seus olhos, o carinho, a decepção, as perguntas. O que quer que aconteça entre vocês dois, eu disse gentilmente, lembre-se de que o silêncio é seu próprio tipo de violência. E amor? O amor sem responsabilidade pode se tornar crueldade. Ele assentiu lentamente, as palavras atingindo em algum lugar profundo. Ele ficou de pé, caneca ainda quente na mão. Obrigado por me ver. Eu o levei até a porta. Não nos abraçamos. Não fizemos promessas. Mas antes que ele saísse, ele olhou para mim mais uma vez e disse: se eu soubesse, eu teria me certificado de ter um lugar. Eu sorri, não amargamente, mas com graça. Eu não precisava de um assento no casamento, Caleb. Eu só precisava de alguém para ver que eu existia. Ele assentiu uma vez, depois saiu,
e eu fechei a porta atrás dele, não com raiva, não com tristeza, mas com clareza. 2 semanas após a visita de Caleb, recebi uma carta pelo correio. Não é um e-mail, nem um texto, um envelope manuscrito real com meu nome no cursivo de Ariel. Eu fiquei no corredor segurando-o como se pudesse queimar. Eu não abri imediatamente. Fui até a cozinha, fiz chá e sentei à mesa, o mesmo em que Caleb havia me dito que eu fui visto. Eu rastreei as bordas do envelope. Meu coração bateu em meus ouvidos. Eventualmente, descasquei. A carta era curta, menos que uma página, mas toda palavra pulsava com peso. Mãe, eu não sei como começar isso. Eu o reescrevi 6 vezes. Eu continuo pensando no que eu gostaria de ouvir se fosse você. E honestamente, eu nem sei o que seria. Mas aqui está o que eu sei. Eu te machuquei. Eu calei com algo que deveríamos compartilhar. E fiz isso porque pensava que se pudesse controlar tudo ao meu redor, não sentiria que estava desmoronando por dentro. Eu estava com medo, não de você, de não medir, de falhar na sua frente. Você sempre foi tão forte, tão presente, em algum lugar ao longo do caminho, confundi seu amor com pressão. Eu me convenci de que empurrá-lo para longe me daria espaço para me tornar minha própria pessoa. Mas tudo o que fiz foi criar um vazio, e não tenho orgulho disso. Caleb me disse que ele visitou você. Ele me contou sobre a carta que você escreveu. Ainda não abri o presente. Ainda não posso, mas eu vou. Eu prometo. Não estou pedindo que você me perdoe. Eu só quero que você saiba. Eu vejo agora. O que você deu, quem você era, quem você ainda é. E me desculpe. Amor, Ariel. Eu li 3 vezes. Meu primeiro instinto foi chorar, mas as lágrimas não vieram. Não porque eu não fiquei comovido. Eu estava, mas porque esse não era o pedido de desculpas que eu estava esperando. Foi mais do que isso. Era responsabilidade. Não embalado em desculpas, não suavizado com justificativa, apenas verdade. E então, quase como se o universo estivesse se sintando com esse momento, recebi uma ligação do distrito escolar no final da tarde. O coordenador de tutoria perguntou se eu estaria aberto a entrar em tempo integral no próximo semestre. As crianças adoram você, disse ela. Você traz uma calma que não vemos com frequência. Eu disse a ela que pensaria sobre isso, mas no meu coração, eu já sabia que eu diria que sim. Eu não estava mais preenchendo um vazio. Eu estava seguindo um tópico para mim mesmo. Mas a maior mudança ocorreu 3 dias depois. Uma carta do meu advogado chegou. Apenas uma cópia do will revisis que eu havia apresentado no mês passado. Eu quase tinha esquecido disso. Olhei através dos documentos, lançando páginas até chegar à seção sobre itens pessoais e herança. Lá em preto e branco havia uma nota que solicitei ser incluída. O colar da herança pode ser transmitido se o destinatário demonstrar entendimento de seu significado. Amor sem condições, lealdade sem desempenho e presença sem controle. Não foi feito como punição. Era uma mensagem, um limite na forma do legado. Naquele fim de semana, eu encaixei algumas coisas. Fotos antigas, a primeira história que Ariel escreveu na 2ª série, um livro de receitas que ela adorava. Enviei tudo para ela. Sem carta, sem expectativas, apenas pedaços do nosso passado, retornaram sem amargura. Alguns dias depois, ela postou uma foto em suas mídias sociais. Não é do casamento, não de Caleb. Era uma foto de um livro infantil desgastado intitulado I Love You Forever. Minha caligrafia estava na aba interna, para Ariel, que me fez mãe. A legenda dizia: algumas coisas levam tempo para entender. Ainda estou aprendendo. Não era alto. Não era público por simpatia ou louvor. Era tranquilo, real, como uma porta lentamente abrindo. E pela primeira vez em meses, não senti que a história havia terminado comigo do lado de fora. A justiça não era vingança. Não foi um confronto ou um acerto de contas dramáticas. Foi clareza, propriedade e, finalmente, reconhecimento. Às vezes, a justiça mais poderosa é simplesmente ser lembrada corretamente. Era uma noite de terça-feira quando o telefone tocou. Eu quase não respondi.
o número não foi salvo em meus contatos e, por um momento, presumi que poderia ser outra robocall escolar ou um operador de telemarketing que oferece algum seguro que eu não precisava. Mas algo me cutucou, um instinto silencioso, e eu pressionei aceitar. Oi, mãe. A voz era macia, quase frágil. Reconheci isso imediatamente, não por causa do tom, mas por causa da hesitação. Era a mesma voz que, uma vez sussurrou perguntas para dormir sob um forte. A mesma voz que chorou depois de raspar o joelho no parquinho. Era a voz de Ariel, mas despojada de sua armadura. Eu não disse nada imediatamente. Meu silêncio não estava frio. Foi cuidadoso, deixando o momento aterrar. Ela começou. Não sei se deveria ter ligado. Você já fez, eu disse gentilmente. Então, vá em frente. Houve uma longa pausa e então ela exalou. Eu podia ouvir o ar tremer. Obrigado pelo pacote, disse ela. Eu chorei quando abri. Eu não pensei que faria, mas sim. Eu sorri fracamente. Eles são apenas peças da nossa vida. Você não precisa fazer nada com eles. Mas eu quero, ela respondeu rapidamente. Quero dizer, eu quero lembrar disso. Eu quero entender o que esqueci ou ignorei. Deixei que as palavras dela se acalmem no espaço entre nós. Eu não ia apressá-la. Esta não foi uma conversa para se encher de barulho. Eu li a carta novamente, disse ela, sua voz rachando um pouco. Aquele na caixa de colar, eu finalmente a li e não conseguia parar de chorar. Não apenas por causa do que você escreveu, mas porque percebi quanto tempo faz desde que vi você como pessoa. Não apenas minha mãe, mas Leona. O nome me atingiu como um sino tranquilo. Você não me deve nada, eu disse suavemente. Quero dizer isso. Esta chamada. Você não precisa passar por isso, a menos que realmente queira. Eu faço, disse ela. Desta vez, não há hesitação. Quero começar um lugar, mas não estou pronto para vir ou discutir tudo agora. Talvez almoce em algum lugar neutro. Claro, eu respondi. Você nomeia o lugar. Costumávamos visitar o café do lado de fora da livraria aos sábados. Pinheiro e Bordo, concluí para ela. Você ama os rolos de canela deles. Ainda assim, ela reafirmou. E eu a ouvi sorrir pela primeira vez em meses. O restante da conversa foi suave, silencioso e tinha apenas algumas lembranças e uma pequena risada, em vez de muita análise ou arrependimentos. Ela me informou que Caleb havia se mudado temporariamente, não permanentemente, para ter algum tempo sozinho e refletir. Eu me abstenha de chorar. Ela teve que contar essa história. Não chorei quando terminamos a ligação. Eu não pulei de alegria. Na minha cozinha, onde eu esperava o dia do casamento dela, eu apenas me levantei e murmurei, obrigado. Para qualquer parte dela, tinha sido suave o suficiente para ligar, não para ela, não para o mundo, nem até o momento. Cheguei no café 10 minutos no início do sábado próximo. Eu usava o colar para me aterrar, em vez de fazê-la se sentir culpada. Peguei 2 cafés, sentei-me em uma mesa voltada para a janela e fiquei de olho na entrada. No começo, eu mal a reconheci quando ela entrou. Ela parecia diferente, menos polida, menos praticada e mais genuína, não porque havia mudado fisicamente. Ela me viu, parou e se aproximou com cuidado. Ela me deu um abraço firme, mas não porque precisava. Foi um abraço genuíno. Real, mas exausto. Nos primeiros minutos, sentamos e observamos a rua do lado de fora enquanto bebia café. Suas palavras, você está bem? Você também, eu disse em resposta. Eu também quis dizer isso. Ela tirou uma foto de nós desde seus primeiros anos fora de sua bagagem. Usando toalhas semelhantes, estávamos em uma praia, sorrindo para a câmera como se tivéssemos acabado de tropeçar no oceano. Ela disse, encontrei isso, colocando-o fora do nosso alcance. Não me lembro do dia exato, mas me lembro de como me senti seguro. Coloquei minha mão ao lado da foto. Lembro-me daquele dia. Quando o mar varreu o castelo de areia que você construiu, você soluçou. Ela riu. Você me disse, mesmo que o castelo lava, você sempre saberá como construí-lo novamente.
Isso soa como algo que eu diria. Com olhos nebulosos, ela assentiu. Mãe, cometi muitos erros. Se você não se importa, eu gostaria de lembrar deles. Eu nunca parei de esperar que você faria. Não resolvemos nada com pães de canela e café. Para isso, houve muitas feridas. No entanto, demos o primeiro passo em direção a algo honesto, em vez de voltar à maneira como as coisas foram. E foi suficiente. Como um pêndulo que finalmente encontrou sua batida novamente, as semanas seguintes se passaram em um ritmo constante que não é rápido nem lento. Demorou algum tempo para Ariel e eu nos tornarmos grandes amigos. Não nos apressamos em consertar todas as pontes danificadas ou entrar em descompactação emocional. Em vez disso, demos a eles espaço para respirar, assistir e sentir sem pressioná-los. E algo sincero começou a se desenvolver nessa área. A cada poucos dias, ela me ligou. Ocasionalmente discutimos o clima, a literatura ou o trabalho. Às vezes, simplesmente esperávamos na fila, silenciosa e presente, sem trocar nenhuma palavra. Uma vez, ela me deixou um correio de voz no qual foi ouvido rindo em silêncio enquanto passava uma padaria. Sua música favorita de Ella Fitzgerald estava sendo tocada. Me lembrou de você. Isso foi tudo. No entanto, foi mais significativo do que qualquer tipo de desculpas poderia ser. Em um parque próximo, onde mães perseguiam crianças e casais idosos compartilhavam assentos como segredos, nos encontramos para passeios breves. Discutimos tópicos triviais como o tom das folhas, um cachorro que ela viu, os óculos esportivos e um poema que eu havia lido na noite anterior. O cuidado, não a força, fez com que a parede entre nós caísse lentamente. Ela apareceu na minha casa sem avisar uma manhã de sábado. Nos braços dela havia uma caixa de papelão. Ela ficou lá meio chorando quando abri a porta, assustada. Finalmente abri o presente de casamento, afirmou ela, e a carta. Ela colocou o pacote na mesa depois de entrar. Pedaços de sua vida estavam dentro. Seu primeiro caderno, cartões postais. Nos reunimos em viagens e obras de arte desde seus primeiros anos. Eu pensei que poderíamos fazer um scrapbook juntos, afirmou ela. Não porque estamos consertando o passado, apenas para lembrar isso juntos. Estávamos cercados por papel de construção, palitos de cola e memórias ao longo do dia. Não discutimos o que havia acontecido. Nós não precisamos. O ato foi terapêutico por si só. Fomos costurados de volta a cada foto que enviamos e cada descrição que escrevemos. Depois que ela partiu naquela noite, sentei-me sozinho na casa pacífica. O scrapbook estava aberto na mesa, com fotos dobrando levemente nas bordas e páginas secando. Eu usei meus dedos para rastrear uma imagem. Com um bolo de aniversário na nossa frente, Ariel, que tinha cerca de 10 anos, estava sentado no meu colo e nós dois estávamos rindo. Embora eu não conseguisse me lembrar da piada, me lembro da sensação. Pura felicidade. Eu me levantei e fui ao espelho do corredor, onde estava no dia em que tomei a decisão de recuperar minha identidade. Procurei a verdade em minha reflexão, em vez de vaidade. Testemunhei uma senhora que havia sido destruída, não apenas uma vez, mas várias vezes, mas ela tomou a decisão de não permanecer quebrado. Uma senhora que lhe deu tudo apaixonado, perdeu sem causa e ainda conseguiu encontrar forças para continuar dando, não apenas para os outros, mas também para si mesma. Ele me ocorreu então que eu nunca tinha esperado que Ariel pedisse desculpas. Eu tinha esperado e esperei para me ver novamente. Sim, ela voltou à minha vida, mas eu também me reintegrou na minha. Não como a versão de mim mesma que apenas experimentou a maternidade, mas como a mulher que perseverou por perda, amadureceu por estar fora e redescobrir sua voz por estar sozinho. Enrolado em um chale, saí e sentei-me sentado na varanda da frente. As árvores estavam farfalhando no vento frio. As estrelas acima de mim piscavam como promessas distantes, e a rua ficou em silêncio. Eu considerei o pingente em forma de coração que foi aquecido pela minha carne e pela corrente que estava no meu pescoço. Ela tinha sido a destinatária pretendida. Ainda poderia ser um dia, mas por enquanto era meu. Uma representação de resiliência e não perda. A casa não parecia mais uma área de espera. Eu me sentia em casa lá. Enquanto bebia meu chá, lembrei-me do que eu havia dito a ela enquanto ela chorava por um castelo de areia que a água havia tomado em uma praia anos atrás.
mesmo que o castelo lava, você sempre saberá como construí-lo novamente. Eu tinha reconstruído, para que a memória que uma vez distante voltou com uma nova verdade. Mais forte, mais inteligente e inteira, mas não a mesma forma ou componentes. E finalmente entendi no silêncio daquela noite, sob um céu que não fazia exigências. Minha filha ainda estava comigo. Eu tinha descoberto quem eu era. E foi suficiente.